Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Blindagem em Foco, um programa voltado para você que se interessa por assuntos de segurança e todo o ecossistema que envolve, desde proteção individual, proteção corporativa, proteção patrimonial e também com foco em blindagem de veículos, que é onde eu tenho uma bagagem maior. Meu nome é Marcelo Silva, trabalho no segmento de blindagem de veículos há pouco mais de 30 anos, portanto, eu estou aqui para conversar com vocês e trazendo sempre assuntos que são importantes e relevantes para você, que é usuário de veículo blindado ou que trabalha nesse segmento. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui uma pessoa que eu conheço já há bastante tempo, está no segmento também há bastante tempo, que é Denis Valentim, que é um gestor empresarial e é hoje o CEO da GVR Negócios, uma empresa voltada para a gestão empresarial. É isso, né, Denis? Isso aí, Marcelo. Boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo aqui com a gente. Obrigado. Estou aqui para a gente falar um pouquinho sobre gestão, que ajuda muito as empresas a se manterem no mercado com sustentabilidade. Exatamente. E eu fiz questão de trazer o Denis aqui porque eu sempre falo sobre segurança, trazendo aqui fabricantes de materiais, pessoas que trabalham no segmento, em assuntos voltados a esse tema, mas a gente acaba esquecendo, e eu vou falar por experiência própria, da importância da gestão empresarial, seja a gestão fiscal, a gestão financeira, a gestão administrativa, que é o que faz uma empresa estar, como ele falou, saudável, sobreviver e ter o resultado, porque todo mundo, né, todo empresário, quando ele resolve empreender, ele visa, evidentemente, lucro, mas se ele não prestar atenção nos detalhes que fazem parte de uma empresa, ele acaba achando que está abafando ou que está tendo resultado e acaba, quando ele percebe, já é tarde demais. Denis, aproveitando, né, já perguntando, né, quais são os principais erros? Eu não gostaria de falar a palavra erros, porque talvez a pessoa ela não conhece e aí não pode ser considerado como um erro. Ele simplesmente acredita que está fazendo. Mas no setor de blindagem de veículos, eu queria falar com esse público, você que está nos assistindo, mas os principais erros que normalmente ele comete. A gente falava nos bastidores agora há pouco, um deles, por exemplo, que é a composição de preço, mas quais são, na sua opinião, os principais que o empreendedor desse segmento de blindagem comete ao abrir uma empresa? Bom, começando com a previsibilidade de vendas, né? Não adianta você ter uma empresa que você não consiga vender e não consiga escalar esta empresa. O segundo grande erro, a segunda grande falha, está na precificação. No Brasil ainda, onde você tem um regime tributário muito complexo, que muda a cada 15 minutos, você tem alguma norma, ou estadual, ou municipal, ou federal, você não entender o que você está fazendo na sua precificação. E depois, controle de custos, né, tanto variáveis como custos fixos, porque no final, só o resultado salva. E não é o resultado contábil, né? O resultado contábil é uma coisa e caixa é outra, que muitas empresas se enganam. Estou tendo lucro, mas não estou tendo caixa. Essa é também uma maneira de você quebrar. Você falou, Denis, sobre... Eu vou ter aqui um detalhe, que é a composição de preço, e eu vou falar como blindador que fui, né? Por muitos anos eu tive a infelicidade de ter, em 2 oportunidades ao longo da minha carreira, eu acabei quebrando 2 vezes, e admito, reconheço que foi por um erro estratégico e de gestão. Eu imaginava que aquela conta que geralmente as pessoas fazem, né? O empresário, às vezes, despreparado, em achar que é só somar aí, no caso de blindagem, né? Vidro, manta, os principais insumos, né, para blindagem de um veículo, e acaba esquecendo alguns pontos, talvez como o pós-venda, né? E outros mais. Desses que eu enumerei aqui, eu não citei, mas eu queria te fazer uma pergunta. A parte fiscal, ou seja, tributária, o país, todo mundo sabe, quem é empresário no Brasil hoje, reconhece que a dificuldade de entender isso é muito complexo, né? Essa composição fiscal. Com essa previsão que nós temos agora da mudança, né, do arcabouço fiscal, isso tende a facilitar a vida do empresário ou você ainda acha que até ele entender isso vai piorar? Ou seja, a tua previsão é pessimista ou otimista? Nós temos uma engenharia tributária, né? Acho que todas as empresas fazem a sua engenharia tributária. A reforma
ela vai mudar muito dos aspectos de 2026, que já está agora, né, ocorrendo, começa em 27 e acaba em 2033. Então, cada empresa precisa fazer uma análise do seu dia a dia, porque tem empresas que estão no simples e a reforma traz algumas características para quem é do simples, quem está no presumido, quem está no lucro real, mas ela vai mudar e na minha visão, na área de blindagem automotiva, a carga tributária ela vai aumentar a partir do ano que vem. Olha, presta atenção aqui, pega esse ouro, né, essa dica, essa informação. Nós estamos já em 26, o ano passa rápido demais, nós estamos em março não, em abril, o primeiro trimestre já foi. Então, se isso vai começar a acontecer a partir de 27, nós temos aí 9 meses para você rever as suas contas, é isso? Ou rever a sua engenharia tributária? 26 já está com fase de teste, né? Tanto tá. para IBS como para CBS. Mas as mudanças começam a ser mais fortes a partir de 27, onde a principal mudança é que não vai ter mais o PIS e a COFINS. Então, vai acabar mudando. Isso vai entrar, acho que é o CBS, e aí a regra do jogo acaba mudando. E tudo aquilo que a gente aprendeu de engenharia tributária até hoje, nós vamos ter que nos redesenhar. Reavaliar a sua operação desde já e para se preparar para 27 começar a operar. Ou seja, é como mexer ou consertar o avião em pleno voo, né? É mais ou menos isso, né? Sim, porque imagina, no mercado de blindagem, onde o ciclo da jornada do cliente até a produção e até a entrega demoram 2, 3 meses, dependendo do que acontece, né? A compra do carro, a chegada do vidro, o prazo produtivo. Vão ter vendas feitas em novembro que você vai faturar em janeiro. Em novembro era uma situação tributária, em janeiro já vai ser outra situação tributária quando você estiver fazendo o faturamento efetivamente. Nossa, isso é muito importante, esse tema aqui. Eu acho que as pessoas estão conscientes, estão cientes, né? Evidentemente, todos os empresários estão acompanhando aí a evolução dessa parte tributária, mas acaba, por conta do dia a dia, né, na ânsia de estar atendendo o cliente final e de vender cada vez mais, né? Acaba deixando isso para o lado. Não deixe para a última hora. Esse assunto é muito sério e, de novo, por experiência própria, eu não enxerguei isso a tempo e tive uma dificuldade bastante grande na minha operação lá. Você falou sobre um assunto aqui que é a previsibilidade de vendas, né? Nós estamos num momento agora que o mercado tem crescido de blindagem de veículos, ano a ano, batendo recordes. Aí eu sempre falo no programa aqui que o Brasil é referência mundial, recorde ano a ano, tá? Os números são bastante grandes. Eu vejo os fabricantes todos com sua capacidade full, né? Quando a gente fala em previsibilidade, assim, só para o nosso público entender, não está tão fácil assim. Se você abrir uma blindadora, eu estou perguntando até para que a gente possa falar para o nosso público. Vai ter cliente batendo na porta para blindar o carro? Não é assim, é difícil previsibilidade de vendas. Se eu montei uma estrutura boa, meu produto é bom final, como é que eu posso ter essa previsibilidade? Evidentemente que eu faço uma composição de custos imaginando quantos carros por mês eu vou fazer e ter meu ponto de equilíbrio, certo? Sim. Mas não está fácil para vender esse produto? Então, vontade de vender todo mundo tem. Agora você precisa aplicar técnica, aplicar planejamento, e porque nós estamos falando em um mercado onde hoje a gente tem, acho que no estado de São Paulo, mais de 250 blindadoras. Então, se a gente for falar dos maiores players, eles têm previsibilidade. Estão vendendo cada vez mais, mas a gente tem que pensar também no setor como um todo, no segmento de blindagem. Então, a gente tem a pequena blindadora, a média, que também faz uma blindagem de qualidade. Né? Não é o tamanho que identifica, né? Não é o tamanho, até porque muitas vezes uma blindadora pequena, ela faz um trabalho mais artesanal do que industrial. Né? Então é muito importante conhecer, dar oportunidade para conhecer, independente do tamanho e da reputação. Eu acho que é uma dica muito importante, e isso que dificulta, às vezes, o pequeno virar médio, o médio virar grande, né?
ele precisa, ele já sofre porque ele tem menos condições financeiras, né? Ele investe menos em marketing, ele não tem dinheiro para contratar uma equipe comercial, então ele tem que se virar nos 30, mas não só ele, né? Ele e como todos os empreendedores no Brasil, né? Isso. Se a gente for buscar estatística, a gente sabe que muitas das empresas não chegam no final do primeiro ano. E quando acontece isso, a gente destrói famílias, porque muitas vezes o único dinheiro que ele tinha, ele pôs naquele Ele empreendeu. E aí, há que também elogiar o trabalho que o Sebrae, eu tive a oportunidade de participar de um treinamento no Sebrae, e eu me lembro que na reunião, na primeira, tinha 100, depois 80, 70, e no final, isso já no treinamento. E daquelas que realmente empreenderam, né, acabam, às vezes, não finalizando, infelizmente, por uma questão, e uma das principais é a gestão empresarial. Eu queria fazer até um comparativo, fazer uma pergunta para você. Uma empresa que não toma conta, ou não acompanha esses números, não é mais ou menos como voar num avião sem instrumentos? Sim. Não é isso? Sim. Você precisa acompanhar os números, e não é questão de ter lucro ou prejuízo. Você precisa avaliar cada linha do resultado, porque você precisa tomar uma ação. Então não adianta você também ter o relatório se você não tomar ação. Por isso que eu acho que a diferença de uma empresa de sucesso e de uma que não tem sucesso é o poder da execução. Ter o relatório, analisar o relatório e tomar ações. Porque nada perdoa a falta de ação. Esse comentário que o Denis fez aqui, de novo, eu vou usar a experiência própria, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar num grupo bastante grande no Recife, há pouco tempo atrás. Nós tínhamos reuniões trimestrais e onde era analisado, né, a nossa gestão, e analisando coluna a coluna, e não era só o EBITDA, era entender cada coluna daquela e tomar ação imediata, né? Não é para depois. Qualquer alteração nos números ali, você tem que estar sempre monitorando para poder corrigir num prazo menor possível, né? Sim. É isso, né? Até porque o EBITDA é só o resultado da operação, né? Então, ele é o resultado. Então, cada linha tem a sua importância. A linha tributária, que implica sobre vendas, as próprias vendas são importantes, né? Se a venda é saudável ou não, os custos variáveis, os retrabalhos, o que você acaba perdendo. E aí, o custo fixo, às vezes você pode estar inchado ou não, né? Você precisa ser eficiente. Fica até uma dica que as pessoas e as empresas têm que investir em inteligência artificial, porque a gente briga para ter um custo, uma empresa leve. Às vezes você pode até ter um custo variável um pouco maior, mas você precisa ter uma estrutura fixa leve, porque o mercado ele é volátil, né? Ele tem picos e ele tem vales, até que chega no EBITDA, né? E o EBITDA ainda você vai ter que pagar o serviço da dívida. E o que é o serviço da dívida? Se você não deu resultado nos meses anteriores, dos anos anteriores, ou o empresário colocou dinheiro, ou ele se alavancou, ou com capital de terceiros e muitas vezes em bancos, né? E não podemos esquecer que a gente está com uma Selic de 14,75%. Nossa, é inimaginável, né? Então, se você não fizer EBITDA para pagar a sua dívida, não tem solução. Você precisa fazer uma reestruturação e ver aonde você vai conseguir fazer mudanças para fazer com que esse EBITDA pague a sua dívida. Ou seja, a vida de empresário no Brasil realmente ela é bem difícil, né? O brasileiro tem como ímpeto, né? Ele é empreendedor por natureza, mas esse desconhecimento, infelizmente, sobre tudo que envolve uma gestão de uma empresa é que acaba talvez trazendo essa estatística ruim de que uma empresa não dura. Como é que você falou aí? Menos de um ano? Muitas não estatística chegam. Do próprio Sebrae, né? Um certo percentual não chega no final do primeiro ano. Do primeiro ano, né? E aí você tem um problema social, né? Porque todas aquelas economias daquela família, não daquela pessoa, daquela família, né? Se vão. Né? E aí ele tem que começar do zero e aí você acaba tendo um problema social. Até porque, tirando as faculdades ligadas a negócios, não tem matéria de empreendedorismo nas outras faculdades. Você não vê um curso de medicina com uma matéria financeira, né, de dentista, de engenheiro, né, muitas vezes, apesar que engenheiros têm facilidade com números, né?
mas você não tem. Então, quer dizer, você está mal preparado. Aí você tem um sonho, né? Você tem um sonho de empreender, um sonho de ter sucesso, porque ninguém abre uma empresa para não ter sucesso. Sim. Mas se você não tomar o cuidado desde o início de fazer um investimento, sabendo que vai demorar um certo tempo para chegar no seu ponto de equilíbrio, para que você tenha um retorno, e o retorno não vai para o seu bolso, tem que reinvestir na empresa, né? E mais uma vez, vale lembrar, ter lucro não é gerar caixa, né? E uma empresa sobrevive sem lucro, com caixa, por algum tempo. Agora, ela não sobrevive com lucro sem caixa. Ou seja, lucro, resultado, às vezes o empreendedor ele fecha a conta, né, passa a régua no final do mês, sobrou X, ele acha que isso aí é lucro, né? E ele pega esse dinheiro e já sai aí fazendo aquilo que ele imaginava, que ele sempre sonhou em fazer, né? E esse é um dos principais erros que o empresário comete. Só que você destrói o seu fluxo de caixa, porque aquele dinheiro você vai precisar em algum momento, ele está comprometido. Porque muitas vezes nós gostaríamos de receber antes de pagar, né? Ter um fluxo Sim. de caixa positivo. Só que na própria blindagem, né? Por melhor que a gente faça a estratégia, normalmente o cliente paga depois que nós já pagamos o nosso fornecedor. Terrível. Falando em fornecedor, né, em materiais, o maior peso, né, do custo de uma operação de blindagem são os principais materiais, como a parte opaca e a parte transparente, que são os vidros. E por falar em vidro, né, aproveitar e fazer um comentário aqui, você já deve ter ouvido, você que tem um carro blindado, você que tem uma operação de blindagem, já deve ter ouvido falar. Eu queria que o diretor, se ele pudesse dar um close aqui nesse vidro, para mostrar um detalhe. Você provavelmente deve ter ouvido falar em delaminação, que são essas manchas aqui. Isso aqui nada mais é do que um descolamento das camadas. Aqui tem várias camadas de vidro e plástico. Isso chama delaminação. Isso não é um defeito, tá? Não é um defeito de fabricação. Todo vidro fabricado com esta composição desses materiais, ao longo do tempo, ele pode sofrer, né, esse processo de delaminação. Mas tem alguns fabricantes, eu queria falar aqui da Argos Vidros Blindados, que tem aqui, ó, como você pode ver, 10 anos de garantia contra delaminação. Por quê? Porque ele usa uma outra composição, diferente desta que delamina, e ele dá essa garantia porque ele tem certeza que não vai delaminar. Isso não significa dizer que esse vidro é melhor que aquele ou esse é melhor do que esse. Quem é que determina o que é melhor para você? É você mesmo. Então por isso que eu gosto de falar, de orientar as pessoas, tanto o blindador quanto o usuário, das diferenças entre uma composição e a outra. E você decide qual é melhor para você. Um abraço a todo mundo da Argos lá, muito obrigado. E voltando aqui ao nosso assunto, Denis, tem um outro custo também que não aparece, que alguns empresários acabam não esquecendo, que é o tal do CAC, que é o custo de aquisição de clientes. Aquisição de clientes. Isso envolve aqui a área marketing e comercial. Imagine você que vai montar uma blindadora, né? Tem lá os seus amigos que aqui... Essa historinha é uma historinha bem simples, mas uma grande maioria dos empreendedores de blindagem fez isso, né? Tem os amigos que têm carro blindado e ele tem uma relação pessoal com muita gente e ele fala, adoro carro, vou lá e monto minha blindadora. Mas ele esquece, né? E esses amigos não têm... Isso não é certeza de que eles vão ser os seus clientes. Ele pode ser teu amigo, pode ser teu parente, mas seu cliente é diferente. E esse custo de aquisição de cliente, ele é muito importante também nessa composição, né, Denis? Sim, porque é o que quando você está investindo em cima de um retorno que você espera ter, né? Se você for ter um CAC muito alto, pode ser que não compense toda a sua estrutura de marketing, de SDR, de marketing pago, de um monte de coisa que você acaba ferramentas tendo, que você né? teria, né? E tem um outro índice que chama LTV, tá? Que é uma sigla em inglês, e é aquilo, quanto aquele cliente te deixou de dinheiro ao longo do tempo, que às vezes é até mais importante do que o CAC. Porque o CAC é quanto custou para eu ter aquele cliente. De trazer ele para você. O LTV, no tempo, quanto aquele cliente me deixou de dinheiro. E aí entra o quê? Que as blindadoras têm que fomentar o pós-venda.
Nossa, né? esse detalhe que eu ia deixar mais para frente, mas ele já citou, vamos já falar. O outro detalhe importantíssimo na sua composição e também você tem que estar atento é esse custo. O pós-venda é tão ou mais importante do que a própria venda, porque é aí que você fideliza o cliente e você do atendimento. Mas isso tudo custa, né, Denis? Até porque a relação com o cliente que blinda um carro é de 60 dias. A garantia de 5 anos ou de 10 Ou de anos, 10 anos, ou de né? 10 anos vai para 120 meses, né? Que normalmente todo ano ele vai passar para fazer uma revisão, e você tem que até fomentar para que ele volte mais vezes durante o ano, né? Então você tem que estar próximo do seu cliente. Lembrando que o nosso cliente troca de carro todo ano, porque às vezes é para ele, para a mulher dele, para o filho dele, para o cunhado dele. Então é muito importante investir neste network. Isso custa. Custa. Também. Então, Também custa. ele só está falando de custo aqui, né? Então, já percebeu que o negócio aqui, o problema... problema não, né? Mas é a importância dessa gestão empresarial, porque qualquer itemzinho que você deixa passar... E aí eu queria aproveitar esse gancho e perguntar para você. No caso de uma blindagem de um veículo de novo, né, que é o tema que a gente estava falando aqui, os principais insumos, seja vidro, manta e tal, mas também tem uma quantidade muito grande de pequenos itens. Esses também têm a sua devida importância na composição, né? Que às vezes a pessoa fala, não, é pouca coisa, é só uma fita crepe, não é isso? Na verdade, tem que controlar todos os itens que vão no carro. Isso 100%. aí, custos variáveis, até para você saber, num pós-cálculo, se o seu cálculo que você fez na hora da venda, ele está com o racional correto. Senão, você pode ter feito o cálculo, fez a precificação, mas você precisa fazer a prova real. Então, acompanhamento. Depois que tudo aconteceu, eu estava certo ou estava errado naquele número. E também, né, aí não adianta, precisa ter controle de custo fixo, né? Precisa ter controle de custo financeiro. Muitas empresas falam, eu vendi para o cliente no cartão em 6 vezes e não cobrei juros. Não tem almoço grátis, né? O juros está lá, você vai ter que pagar para o banco. Né? Então, isso aí está na margem. Ou você tem margem ou você vai acabar perdendo dinheiro. E sem margem, ninguém sobrevive. E falando nesses insumos pequenos, queria mandar um abraço para o Caio e para o Thiago lá da Secai. Nós temos uma imagem da Secai aqui, se puder, diretor, passar uma imagem aqui da empresa. A Secai é uma empresa que se especializou em insumos para oficinas de blindagem e também oficinas de um modo geral. Eu acho que eu não conheço nenhuma empresa que não tenha algum item que ele não compra da Secai. Ou seja, a Secai atende, no meu conhecimento, naquilo que eu já vi, 100% das empresas. Já viu alguém atender 100% das empresas? É incrível. Mas é o trabalho que os dois meninos lá, que eu considero como, assim, além da simpatia, a entrega deles, né, a logística de entrega, que é o que precisa de uma blindadora, né? Isso também custa, né? Tempo. Eles fazem um trabalho tão bacana, eu conheço eles já há muito tempo, que eles fazem um trabalho em cima do LTV, ele está te vendendo sempre. Ele não tem custo de aquisição de cliente, porque ele dilui no tempo, com novos produtos. Então, eles fazem um trabalho de referência nessa área de insumos e outras coisas também, não só insumos, né? Sim, agora estão entrando em outras áreas. Na área de aço, tem cinta de rodas e algumas outras coisas. Olha que coisa interessante do comentário que você fez, né? Usando como exemplo a Secai, que é um caso diferente desse cliente final, né? Ele tem essa recorrência, sempre trazendo novidades e tal. Para cada atividade, por isso que a importância de um gestor empresarial, porque e aí cabe aí o trabalho que você desenvolve, está de parabéns. Falamos de blindadora, mas em qualquer tipo de empresa, e você falou sobre medicina, que não tem essa preparação nesses cursos, né? Você imagina um cirurgião plástico ou cardíaco ou neurologista, que o cara é sensacional na atividade dele, mas ele, como empreendedor, ele quer montar uma clínica, um hospital e ele vai administrar isso. Fazer uma cirurgia de coração, eu tenho certeza que deve ser bem complexo, mas administrar uma empresa também. Então, cada macaco no seu galho. Por isso que existem profissionais aqui como o Denis, que estão aí ajudando os empreendedores a buscarem o seu resultado e trazer a empresa na ponta dos cascos, como se diz na gíria, né?
Esse é essencial ou fundamental para a saúde da empresa, né? Exatamente. Acho que é importante como negócio, a parte educacional também, de muitas vezes levar ao empresário o que ele precisa ver além da sua atividade fim, né? Porque ele conhece muito bem da atividade fim, só que ele precisa entender aquilo que vai fazer ele ter sustentabilidade no tempo, né? E não adianta ele ser um ótimo cirurgião, se ele quiser ser um empreendedor, ele vai precisar também passar para o outro lado do balcão. Porque quando você é um cirurgião, você usa a sua técnica, né, para fazer uma cirurgia. E quando você é um gestor, você precisa desenvolver pessoas. Então, é um trabalho muito mais complexo do que a própria cirurgia, que só depende de você. Você falou sobre gestão de pessoas. Isso também é um tema bastante importante e complexo, né? Uma coisa, e dá para separar aqui, né? É a administração interna, você com o seu pessoal está sempre acompanhando, fazendo medições da produtividade, né, de cada profissional, seja em que área for. Não é só lá na produção, mas também na parte administrativa. E a parte do custo de mão de obra? A gente está enfrentando hoje, isso não é um privilégio do setor de blindagem de veículos, eu vejo que há uma mudança mundial até, né, na forma da relação entre empregador e empregado. E a gente percebe uma mudança do próprio funcionário. Não desmerecendo a turma nova, né, os jovens aqui, mas não é um grande desafio hoje você ter como prender esse pessoal? Porque a impressão que me passa é que há um certo descompromisso, não é a palavra, mas é difícil você segurar hoje um funcionário, né? Na verdade, sim, mas eu acho que o nosso desafio é maior, porque você tem que unir hoje 3, 4 gerações dentro da mesma empresa, né? Então, hoje você tem o jovem, você tem o mais 40, você tem o mais 50, você tem o mais 60, né? E todos com muita qualidade, né? Então, o gestor precisa ser o maestro para saber aonde pôr a pessoa certa no lugar certo. E aí já tem uma frase que é meio que clichê, né? Que aí o empresário fala, eu treinei o funcionário, ele foi embora, né? E a frase clichê é uma reclamação. E a frase clichê é a seguinte: é melhor você treinar o funcionário e ele ir embora do que você não treinar e ele ficar. Né? Então, interessante. Olha que dica aqui, viu? Você vê? É melhor você treinar e, se porventura ele resolver ir embora, aí a decisão é dele, mas é melhor do que você não treinar e ele ficar, né? Exatamente. Olha, porque é difícil, você está com um funcionário inadequado, né, ou sem o devido treinamento, e aproveitando esse gancho, você acha que está tendo uma mudança, né, está tendo, isso é evidente, mas que está havendo mais oportunidade para os 40 a mais? Você vê essa tendência ou é impressão minha? Não, tem até grandes campanhas que se fazem, né, exatamente para colocar no mercado de trabalho mais 40, mais 50 e mais 60, até porque até precisa-se hoje, quem está fora do mercado, saber como ele vai procurar um novo emprego. Porque muitas vezes o algoritmo do recrutador já descarta o mais 40, 50 e 60. Então, muitas vezes precisa saber fazer o currículo, o LinkedIn é uma ótima ferramenta, né, mas precisa entender o que o algoritmo procura. Você está falando para o empregado, na verdade, né? Quem está buscando uma colocação hoje, né? Eu vou usar o exemplo, eu sempre gosto de usar os meus próprios exemplos, porque eu passei, quando eu completei 50 anos, eu tinha acabado de ter tido um problema meu pessoal numa empresa e vim para o mercado de trabalho buscando uma colocação. E eu não imaginava que era tão difícil, porque assim, queriam a minha experiência, né? Toda a minha bagagem, mas era muito difícil, eles sempre davam preferência, pô, mas né, 50. Hoje me parece que não tem tanto isso, né? O que está difícil e aí eu respeito as empresas, eles querem a nossa experiência, né? Mas ele não tem condição, não tem caixa para absorver, não é isso, Denis? Tem bastante disso também. Você que trabalha no setor de gestão, de consultoria, você percebe isso?
só pode ensinar quem já teve lá dentro trabalhando, né, ou praticando, né? Ninguém pode ficar ensinando porque eu li 50 livros. Você precisa estar lá na prática. Na prática, tem que ter a prática. Quem está na prática, normalmente, por mais qualificado que o jovem possa estar, falta a experiência de estar dentro das 4 linhas, né? Que lá a experiência é diferente. É diferente, mas assim, eu comentei sobre a necessidade que o empresário tem de ter contratar essa experiência, seja numa consultoria. No meu caso aqui, que eu sempre fui muito mais voltado à área comercial, eu percebo que eu converso com muitos empresários, pô, vem para cá, vem nos ajudar e tal, mas na hora dele fazer a conta, ele tem essa necessidade, tem a vontade, ele acredita no meu potencial, mas ele não tem o caixa, e aí a gente também fica numa situação difícil, porque a gente precisa também sobreviver, né? No teu caso também, consultoria é muito isso, né, Denis? Mas muitas vezes a gente tem que correr riscos, né? Porque os dois lados, né? Os dois lados, mas, por exemplo, quem está buscando algo diferente, a gente precisa entregar valor para que as pessoas entreguem dinheiro. Ou seja, uma aposta, né? Então depende da aposta que cada um queira fazer. Apostar num resultado... Porque não muda, a empresa precisa ter lucro. Se você quer ter uma boa remuneração, tem que focar em entregar valor. Entregou valor, se o empresário não reconhece, ele vai estar prejudicando a sua própria empresa. Porque quem não divide a riqueza chora junto na pobreza. Olha que frase de impacto. E não é minha não, tá? Isso aí tem alguns gurus que falam isso, né? Se não me engano, o Lázaro do Carmo Júnior, que é um guru, fez até uma imersão com ele aí há algum tempo atrás. Um dos insights que ele fala é exatamente esse. Então, e aí, o nosso programa está chegando ao fim já. Eu queria agradecer aí a sua participação conosco. Mande sempre o seu comentário. A gente aqui procura trazer temas que talvez você tenha interesse e a gente não abordou ainda. Então, faça o seu comentário, a sua crítica e mande a sua sugestão, que o programa Blindagem em Foco estará sempre atento àquilo que é o anseio do nosso mercado. E para encerrar, eu queria encerrar com essa frase de impacto que ele falou aqui agora, que não deixa de ser aí uma dica, né? Como é que é, Denis? Quem não divide a riqueza chora junto na pobreza. É isso aí. Então você que é empresário, preste bem atenção no comentário do que o Denis fez e em todos os ensinamentos, vamos chamar assim, que foi tratado nesse programa de hoje. E preste atenção no ano de 27, que vai começar esse ano fiscal novo, com a nova reforma tributária aí. Muito cuidado com isso. Espero você no próximo programa. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Blindagem em Foco, sempre trazendo assuntos de relevância para você e para o nosso público em geral. Muito obrigado. Boa noite.